Oi, tudo bem? Começa agora o Elga e Você. E em uma edição mais que especial, em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com Elas. Um conteúdo de extrema relevância onde contamos histórias de grandes mulheres que atuam no segmento e conectamos o campo à cidade. Nós somos mais de 6 milhões de propriedades no Brasil. Dessas 6 milhões, mais de 1 milhão de propriedades são geridas por mulheres. E dessas, 20% estão na pecuária. A gente tem oportunidade sempre de, todos os dias, na verdade, quando a gente acorda, a gente pode fazer diferente. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E agora eu estou aqui conversando com um exemplo de mulher, Dulce Ciocheta. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade que você está nos concedendo, a nós e a toda a nossa audiência, em conhecer um pouquinho mais de quem é Dulce Ciocheta. Estamos, assim, muito honrados com a sua presença. Elga, eu fico honrada de participar aqui junto com vocês, falando com o público. Eu acho que é majoritariamente da cidade, e é muito bom a gente melhorar essa conexão entre cidade, né, e campo. Então, eu estou aqui em Tangará da Serra e eu estou feliz demais de poder contribuir aí com o programa. Aliás, nós estamos falando para o Brasil inteiro, Dulce, que é maravilhoso, né? Já que o objetivo é comunicação, você tem isso como objetivo, inclusive você é da Agroligadas também, né? Faz parte desse grupo maravilhoso de mulheres, onde vocês prezam muito essa comunicação em relação ao agronegócio, e nós ampliamos essa comunicação para o Brasil inteiro, aqui pelo canal AgroPlus. Nossa, agora a responsabilidade ficou um pouco maior. Mas vamos lá. Eu venho, né, da área da educação, então eu trabalhei muitos anos como educadora. Comunicação faz parte da minha vida, não uma comunicadora como você, mas eu acredito muito que a comunicação, na verdade, resolve todos os problemas. A boa comunicação, aquela comunicação assim empática, aquela comunicação não agressiva, ela realmente consegue transformar e modificar muitas situações delicadas que a gente vai passando ao longo da nossa vida. Eu faço parte, né, das Agroligadas, fiquei durante 5 anos fazendo parte ali da comissão das Agroligadas. Foi um momento muito importante para a minha vida em especial. Eu já fazia parte do agronegócio, muitos anos já trabalhando junto com o meu marido. Sou diretora administrativa aqui do Grupo Morena há muitos anos, mas as Agroligadas, ela trouxe um sentido maior para o meu papel como produtora rural. Então, quando não só as Agroligadas, mas no Brasil surgiram inúmeros grupos de mulheres, e essas mulheres cada vez mais têm se fortalecido e a gente tem nos apoiado, porque nós temos particularidades muito diferentes, não melhores, mas diferentes dos homens, isso é fato, né? Não tem por que a gente se engrandecer e nem se diminuir por causa disso, mas é fato. E uma das características diferentes que nós temos como mulheres, a gente gosta muito de falar, de conversar, de contar as nossas dificuldades, os nossos gaps, os nossos problemas, e isso vai fortalecendo e vai melhorando o setor como um todo. E no agronegócio tem sido maravilhoso tudo isso, porque esses grupos têm surgido realmente para isso. Sim, a questão dessa troca que você está nos falando, que a mulher, ela tem isso como mais, essa é uma sensibilidade, algo mais favorável, né? Ela tem uma troca, ela bate a real, ela fala a verdade, essa comunicação, ela muda muito o segmento, né? Com certeza, eu acho que uma das formas da gente melhorar
de criar mais laços, mais pontes, mais elos entre o campo e a cidade, é nós, agricultores, contarmos cada vez mais o que acontece dentro do campo. A gente parte sempre de uma premissa que quem precisa contar isso é quem vive isso. Então, muitas vezes, a gente até critica as pessoas da cidade ou faz um julgamento, eu diria um pouco errado. Ah, mas como que ele não sabe? A gente vive num país essencialmente agrícola, como que ele não conhece? Então, se ele não conhece, essa é a nossa função também como agricultor, como produtora rural, como quem vive essas situações do dia a dia, é levar essa informação, levar essa boa informação, sem polarização ou sem, assim, muitas situações. Às vezes, a gente se coloca numa posição, eu diria, meio que num pedestal, e eu não gosto muito disso, particularmente eu não gosto. Eu acho que todas as atividades são importantes, nós dependemos, nós agricultores, do professor, do pesquisador, do caminhoneiro, enfim, das empresas de maquinários defensivos, e a cidade também depende um monte de situações que acontecem ali dentro do campo. Então, isso se constrói com uma boa comunicação, é uma das formas de a gente construir melhores laços, melhores parcerias, é com essa boa comunicação. Maravilha. Dulce, você já é uma referência em estar à frente, ser a gestão feminina, né? Então é algo consolidado já, no caso da Dulce. E você é um exemplo para outras mulheres. É isso que te move hoje? Assim, na verdade, eu vou dizer para você, eu acabei conquistando muitas coisas sem ter essa pretensão, talvez, de conquistar esse espaço que eu venho trilhando, caminhando, né? Então, nesse sentido aí. Mas a gente acaba atingindo uma certa fase na nossa vida que a gente percebe que a gente pode mais, que a gente precisa contribuir mais com a sociedade. No começo, quando a gente é mais jovem, a gente é muito preocupado com o meu bem-estar, com o meu crescimento, com a minha formação, com a minha profissão, e os anos vão passando e é natural que a gente comece a olhar muito mais para o entorno, para a sociedade. E aí, no nosso negócio, há muitos anos a gente já tinha essa preocupação com o colaborador, com o meio ambiente, enfim, com a sociedade, com várias ações, projetos, enfim, que a gente tem dentro ali do Grupo Morena. Mas aí, em 2019, o que aconteceu na minha vida? Tinha o prêmio Mulheres do Agro, da Bayer e da BAG, e eu falei, nossa, olha que legal, que iniciativa maravilhosa, eu vou me inscrever. Mas eu queria me inscrever sem a intenção, claro, de ser uma das premiadas, mas para entender o que é que eles estavam perguntando naquele questionário, que é um questionário bastante amplo, e você ali tinha que contar que ação diferente, que gestão ligada à sustentabilidade você tinha dentro da tua propriedade. E aí me inscrevi. E isso deu essa visibilidade para a minha gestão dentro do que eu faço, dentro do nosso negócio ali do Grupo Morena, e me abriu muitas portas. E eu pude aí melhorar muita coisa. Eu fui em busca de outros conhecimentos que eu não tinha e que talvez eu não era muito aberta. Falar, por exemplo, o meio de comunicação, para mim, apesar de eu vir da área da educação, era uma barreira muito grande. E agora era muito grande e hoje eu estou muito mais familiarizada. E é isso aí, a gente precisa ter. Nós passamos no Brasil e no mundo muitos anos sem muitas referências femininas em qualquer setor. No agro não foi diferente, né? E aí, agora você pode ser uma referência e você pode inspirar outras mulheres a seguirem, a verem que o caminho, ele não é cheio de flores, com certeza, mas ele é um caminho que é possível de ser trilhado. Então, assim, hoje
eu não diria que isso que me move, mas eu gosto muito de colaborar, de ajudar, de quando me ligam, Dulce, o que você está fazendo? Dulce, vamos marcar uma conversa, fazer um network. Esse compartilhamento dos saberes, ele é primordial para o crescimento, primeiro da pessoa e depois de quem está no teu entorno. Com certeza. Falando da questão da mulher, da presença feminina no agronegócio, ainda é um ambiente masculino ou isso já vem mudando? Ele passou muitos anos, né, muitas décadas, né, séculos aí como majoritariamente masculino. Apesar da mulher sempre, se eu vou buscar a história da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, elas sempre tiveram ali no campo, na lida diária. O que elas não tinham, elas eram figuras invisíveis, né? Elas estavam ali dando aquele suporte, aquele apoio para o homem, mas elas não tinham opinião, elas não podiam se manifestar. Ainda é muito majoritariamente, ainda apesar de um crescimento bastante grande, e quando a gente vai ver no Brasil, no agronegócio, tem mais mulheres na gestão do que em outras atividades, por exemplo, na indústria ou na DTI, por exemplo, uma outra situação, tem mais mulheres no agronegócio. Elas fazem parte dessa gestão. E o que acontece? Elas, fazendo parte dessa gestão, elas vão inspirando, vão trazendo filhas, sobrinhas, netas, né? Então, aqui, por exemplo, no meu entorno, no nosso negócio, eu tenho 2 sobrinhas, eu já tenho a minha nora trabalhando comigo também. Tem várias mulheres na gestão. E isso, sem dúvida, tem melhorado o agronegócio brasileiro. Tenho certeza disso. Não, é impressionante o quanto a gente tem certas sensibilidades que não é característica do homem, principalmente em busca de novos conhecimentos, para lidar com tecnologia. Nós somos mais humanizadas, a gente se preocupa mais com a segurança do trabalhador e essas questões também de meio ambiente, a gente tem isso muito com a gente, porque a nossa principal função é gerar uma vida, é cuidar de uma vida, né? Então, para isso que Deus criou a gente. Então, assim, se já está isso intrínseco, a gente faz com os outros também com naturalidade, sem ser um peso. Com certeza. Dulce, você tocou em um ponto muito importante que eu acredito que a gente precisa falar muito sobre o comprometimento do agronegócio com as questões ambientais. Eu acho que o papel da mulher é algo muito importante e impactante nesse segmento, e o agronegócio ele é totalmente comprometido sim com o meio ambiente, principalmente no caso o Grupo Morena. Vocês têm uma ligação muito grande com o meio ambiente, com a sustentabilidade, né? Então, nós temos uma história de 34 anos já. Nós estamos ali localizados no município de Campo Novo do Parecis e a gente trabalha, né, com a cultura da soja, do milho, tem integração lavoura-pecuária, também tem produzindo sementes de soja. E ao longo dessas mais de 3 décadas, a gente sempre teve essa preocupação de aplicar e usar métodos que pudessem contribuir com esse impacto que a gente tem na agricultura. Na verdade, é ilusão a gente imaginar que o ser humano não vai ter alguma forma de impactar a natureza. A gente impacta o planeta o tempo todo, independente se está no campo, se está na cidade. Lá no Grupo Morena, a gente então foi adotando essas práticas pensando para gerar menos impactos e, claro, para ser lucrativo. Porque essa ilusão, essa utopia, eu já diria, é o romantismo, que só você abraçar a árvore ou beijar a criancinha, você vai estar cuidando do meio ambiente. Não funciona assim. Sustentabilidade é sinônimo de eficiência. Para você ser eficiente, você precisa fazer mais com menos,
você precisa usar menos fertilizantes ou defensivos, usar na medida certa, ninguém quer jogar nada fora. Às vezes, muitas vezes, o agricultor é criticado porque ele usa exageradamente defensivos, a gente usa na medida certa, até mesmo porque é o insumo mais caro que a gente usa dentro da agricultura. E ali a gente tem ações, então, ligadas à sustentabilidade, mas ligada às pessoas, ligada à sociedade, ligada ao planeta. A gente tem uma máxima lá que a gente gosta muito de falar, que a gente quer ser uma empresa que ela seja boa e faça o bem. Mas que ela seja boa por quê? Porque ela gere riquezas, porque ela produza, porque ela tenha resultados, mas que ela também faça o bem para o planeta, para as pessoas que trabalham nessa empresa e para a sociedade onde ela está inserida. Então, quando você adota isso, fica mais simples. Você percebe que você pode fazer sempre mais. E sem dúvida, El, o agricultor brasileiro ele tem muito que se orgulhar. A gente tem a oportunidade de conhecer outras agriculturas de outros países, já fui visitar, e aí a gente vê o nosso diferencial é muito grande. O nosso Código Florestal já está todo mundo ouvindo falar, acho que já todo mundo decorou, que é o mais severo que existe no mundo, e é mesmo, e é bom que seja assim, porque a gente pode fazer muito mais num país como a gente está, com um clima tropical, que nós podemos fazer 2, 3 safras no mesmo ano. Então, olha só quanta riqueza a gente está produzindo, quanto emprego a gente está produzindo. E que bom, que país maravilhoso que a gente vive, né? Com certeza. Eu amo falar de agricultura, eu me empolgo mesmo. Estamos adorando. Dulce, eu vou fazer uma pergunta para você e vou pedir para você dar uma seguradinha. Hoje em dia, nós podemos falar em relação a Dulce. Já não tem mais nada a ver o seu propósito com tudo que você faz com dinheiro, né? Já ultrapassou isso. A questão do financeiro em si. Mas vou pedir para você segurar um pouquinho a resposta, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta nesse bate-papo maravilhoso aqui com Dulce Ciocheta. Acertei, Dulce? Ciocheta, né? Ciocheta. Dulce, finalizamos o bloco anterior falando dessa questão, porque geralmente eu acho que o agronegócio, ele gera muito... as pessoas têm uma opinião, mesmo sem conhecer muito sobre o agronegócio, e acredito que o foco dos produtores é dinheiro apenas, né? E eu acho que, por tudo que eu venho conhecendo desse segmento, é que isso já ficou para trás há muito tempo, é um propósito muito maior. Então, Elga, a gente está morando, né? Mora no Mato Grosso, é um estado onde majoritariamente os agricultores são grandes ou médios produtores. Mas a gente precisa lembrar que mais de quase 90% dos agricultores no Brasil são de pequeno porte e de médio porte. Então, esses agricultores que são menores, e eles precisam, e os grandes também, não adianta, porque deixa eu abrir um parênteses nesse sentido. Parece que quando a gente fala de dinheiro é um pecado. E o dinheiro, ele faz parte da nossa vida. A gente precisa dele para atender as nossas necessidades. E claro que o agronegócio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, ele precisa desse valor, desse financeiro para se manter. Ninguém está ali fazendo um trabalho social, claro, né? Então, claro que o nosso propósito maior é produzir alimentos, mas sem o dinheiro, o agronegócio também não vai acontecer. É por isso que a gente foi sempre em busca, e graças a Deus nós temos empresas de pesquisas, que a Embrapa, por exemplo, é um orgulho para o Brasil, a gente falar o tempo todo da Embrapa, o quanto de diferença fez para a agricultura brasileira uma instituição tão forte, de
reconhecida dentro do Brasil, fora do Brasil, e que trouxe para a gente muitas tecnologias para que realmente a gente conseguisse produzir, conseguisse fazer esse mais com menos que eu falei, né? Então, o dinheiro, ele faz parte, não adianta eu dizer para você, não importa mais, claro que importa, como é que eu vou pagar os nossos colaboradores, como é que eu vou comprar os insumos, todos os anos aumenta, o custo da nossa produção, ele aumenta, e aí como é que faz? E porque às vezes a gente vê cadeias, por exemplo, nós acabamos de ver esses dias atrás aqui no Brasil, a cadeia do leite, o quanto estava sendo penalizada, o agricultor não conseguia vender, o pecuarista, enfim, não conseguia vender, o custo saía mais 1 litro de leite, para produzir 1 litro de leite, quando ele chegava lá para vender para o laticínio, ele nem recebia, não batiam as contas. Então você não consegue trabalhar no vermelho. E aí tem uma coisa, é muito claro isso, Elba, você não vai pensar no verde se você estiver no vermelho. Você não consegue ter esse olhar. Então o dinheiro faz parte da nossa vida. Com certeza, eu compreendi perfeitamente, mas eu entendo que, levando em consideração a sua história, né, por tudo que eu já vi, a sua responsabilidade, não só com o meio ambiente, mas também com todos que estão aí fazendo parte, trabalhando com vocês, é muito grande. Sem dúvida. Cada vez... E você chama a responsabilidade, né, Dulce? Né? Você não é de transferir responsabilidade. Como as pessoas, elas estão acostumadas sempre, não, isso aqui não é da minha alçada, isso é para o governo. Você não, você chama a responsabilidade para você. Eu acredito muito, a gente vive, né, num país continental, com diferenças ainda muito gritantes, com desigualdades muito grandes. Então, se a gente deixar tudo para o governo, mas eu já pago imposto, eu já pago imposto, ele já tinha que fazer, isso aí é aquele outro que tem que fazer. O que eu estou contribuindo? Que mundo que eu estou deixando? Eu só vou passar pelo mundo culpando os outros? Então, a gente pensa muito que pode fazer alguma coisa pelo outro. E é possível, e dentro dos nossos negócios é possível fazer isso. Eu acho que isso é uma função do empreendedor também, é você pensar no coletivo o tempo todo. Mas eu não vou dar nenhum tipo de treinamento para o meu colaborador, ou nem ajudar a pagar uma universidade, alguma coisa nesse sentido, porque eu já pago um monte de imposto. Não, gente, eu posso fazer isso também. O ano passado, eu me filiei ao Capitalismo Consciente. E isso foi, assim, tão bom para mim, sabe? Porque você começa a ver que no mundo tem muitas pessoas entendendo. O capitalismo faz parte da nossa vida, não tem como você viver sem dinheiro, mas se você tivesse capitalismo consciente realmente, sabendo usufruir de tudo que ele pode propiciar para você e para o seu entorno, você fica um ser humano melhor, né? E é essa a nossa função, a gente se transformar como pessoa ao longo da nossa vida. Em relação ao Grupo Morena, vocês são comprometidos com a sustentabilidade. E você sabe, Dulce, lógico que ninguém melhor que você para falar sobre isso, que não é barato você ser sustentável hoje, né? Você realmente criar uma estrutura sustentável. Então, para você, esse impacto nos seus negócios, você já superou essa questão? Eu diria assim, sabe que lá atrás, há mais de 20 anos, quando a gente começou a adotar práticas sustentáveis, por exemplo, plantio direto. Hoje, todo mundo, a maioria dos agricultores utilizam essa técnica, que é uma técnica que ela, além de você produzir mais, além de você não mexer nesse solo, além de você manter aquela biodiversidade, ter mais umidade. Nós vivemos, por exemplo, esse ano na nossa região, períodos de seca muito grande, tanto é que as lavouras estão atrasadas, os plantios, tem muitas propriedades que não vão conseguir fazer a safra do milho porque perderam a janela do plantio. E ali, se você tem
plantio direto, isso acaba fazendo com que aquele solo permaneça com mais umidade, com mais palhada, com mais biodiversidade. Então, lá atrás, há 20 anos mais que a gente adotou, a gente nem tinha essa dimensão, Elga, que aquilo era tão impactante e tão bom. Não tinha. Sinceramente, vamos fazer porque você vai gastar menos óleo diesel, não vai precisar gradear o solo e tal. Não tinha essa noção. Ao longo dos anos, a gente foi aprendendo que quando você fala de sustentabilidade, você tem que estar... Porque a sustentabilidade não é só o meio ambiente. É o social, é o econômico e é o meio ambiente também. Quando você começa a entender essas 3 dimensões e começa a ver que nessas 3 dimensões você pode agir, você como proprietário, como empreendedor, você pode agir, atuar e fazer coisas para melhorar tudo isso, você não vê isso mais como um peso, como uma responsabilidade. Vai fazendo parte da tua rotina e você vai sempre em busca de coisas novas. É caro, muitas vezes, para você introduzir novas tecnologias. Você falou, a sustentabilidade é cara. Às vezes é caro, mas o custo que você vai ter, o retorno que você vai ter, ele é muito maior. Isso é muito tranquilo. Por isso que essa interação, esse network, esse conhecer o que uma propriedade está fazendo, ou eu perguntar o que o outro está fazendo, ele é de suma importância, porque encurta caminhos, né? Você aprende com os erros dos outros, né? Para que eu vou ficar sofrendo se o outro já testou e deu certo? Eu vou trazer isso para mim também, claro, dentro das minhas condições, da minha realidade, mas vou trazer isso para o meu negócio também. Mas, Elga, eu gostaria de chamar assim, falar para você em relação o que é o mais difícil. Não é comprar tecnologia, não é adotar uma nova prática, é mudar a cultura das pessoas. Isso é o mais demorado, isso é o mais impactante, isso é o que você ter disciplina, persistência, você tem que acreditar. Então, e muitas vezes, você mudar esse comportamento, essa cultura, por exemplo, nós temos há anos lá a reciclagem do lixo. Aí a gente separa o lixo lá na nossa propriedade, traz para Tangará, porque aqui a gente tem uma cooperativa de coleta de lixo, traz para Tangará, que são 120 quilômetros, então tem toda uma logística. Mas se você não é persistente nessa nova prática, você desanima, porque ele não faz mais, o outro só mistura o papel com o vidro, ou sei lá, o orgânico com o papel, e aí você perdeu. Então, é um trabalho diário esse. E muitas vezes você tem essa rotatividade dentro da tua empresa, e aí você tem que começar de novo, mas vale muito a pena, sabe? É muito gratificante, porque eu sou de uma época que a gente fazia um buraco lá no fundo da propriedade e lá enterrava tudo. Olha, eu sou da geração que lavava carro no sábado à tarde com a mangueira escorrendo e estava tudo certo. Hoje, se eu vejo isso, eu acho uma loucura isso, né? E nem pode mais acontecer isso. Com certeza. Ou escovar o dente com a torneira deixar a torneira aberta. ligada. São Sim. essas pequenas ações que fazem a diferença. Por isso que não só o agricultor tem a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Todos nós temos essa responsabilidade. Com certeza. E isso a gente precisa, quanto mais a gente puder envolver a todos, né? Trazer esse conhecimento, porque às vezes a gente tem esse comprometimento, essa responsabilidade, esse conhecimento, mas as pessoas que estão à nossa volta não. Então a gente precisa estender mais essa responsabilidade. Dulce, eu quero falar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é muito linda, e eu quero trazer um pouquinho do conhecimento da sua história para as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo. A gente pode falar sobre isso? Tranquilo. Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta com essa oportunidade de estarmos aqui conversando com a Dulce, que está trazendo muito conhecimento, muita informação. Conhecimento hoje é a moeda do mundo, né, Dulce? Eu acho assim, Elga, conhecimento sempre foi o diferencial de qualquer pessoa, né? Antigamente se falava assim, né? Que você tinha sucesso se você tivesse conhecimento, e não mudou isso. Conhecimento sempre vai fazer parte do desenvolvimento da humanidade. E aí, por que a gente preza tanto por isso, e por que ali dentro do Grupo Morena a gente tem tantos programas voltados à transferência de conhecimento? Não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento comportamental. Porque hoje em dia você precisa saber se relacionar cada vez mais com as pessoas, né? Aquela história que, dentro do meu trabalho eu sou de uma forma, lá na minha casa eu sou de outra forma. O ser humano é só um, né? E a gente pode se desenvolver ao longo da vida. E então esse conhecimento também foi o que eu fui buscando ao longo da minha vida. Eu nasci lá em Pato Branco, no Paraná, e aí lá mesmo comecei a minha trajetória na educação. Aí nós mudamos para o Mato Grosso no ano de 85, a minha família, junto com meu esposo, o Romeu. Aí eu casei no ano de 87, depois eu fui ter meus filhos, tenho 2 filhos, o Luiz Otávio e a Paula Vitória, já adultos, casados, já sou avó. E aí, quando eu saio da área da educação e vou trabalhar junto com o Romeu no agronegócio, que era um setor que eu desconhecia e era um setor que naquela época ele estava se transformando mesmo. O agricultor deixava de ser aquele produtor rural e passava a ser um empresário rural. E com isso vinha essa necessidade de você entender sobre leis ambientais, leis trabalhistas, segurança de trabalho, comercialização, mexer com trades e coisas que não fazia parte do meu dia a dia. E eu fui buscar, então, esse conhecimento e continuo o tempo todo. Quando se fala de ESG, por exemplo, dos pilares da sustentabilidade, há muito tempo que existe esse termo, essa sigla, há muitos anos. Mas você tem que buscar esses novos conhecimentos para você também melhorar, para você entregar melhor. A tua entrega faz toda a diferença. Já que você quis ser uma liderança, foi uma escolha minha ser uma liderança. Então eu tenho que ser uma liderança sempre melhor, porque senão como que eu vou conseguir ser esse exemplo? Não existe, tá tudo associado, tudo interligado, né? Então, assim, a minha trajetória é mais ou menos essa. Aí depois, como eu falei, lá em 2019, eu fiz parte aí, do prêmio ali da BAG. Aí, o ano passado, eu fui convidada para ser conselheira de sustentabilidade internacional da Bayer. Então, também eu tive que buscar muito conhecimento, também eu tive que fazer outras redes de contatos. Eu não tramitava muito com redes relacionadas a várias associações, claro, aqui o Sindicato Rural, a FAMATO, a ProSoja, mas outras entidades que trouxeram uma gama de conhecimento muito grande para mim. Então, é maravilhoso isso, né? Que bom que a gente não é um objeto pronto. Sim, então, com certeza. Pode estar todo o tempo se melhorando. Melhorando, transformando, né? E transformando tudo à nossa volta, né, Dulce? Você teve muito apoio da família e do seu esposo, né? Muito. Apesar, Elga, assim, quando vai olhar as pesquisas, tem relatos de em torno de 70% de mulheres que tiveram algum dissabor dentro da gestão, dentro da atividade, dentro do agronegócio. É um número muito alto, né? Muito. Esse machismo ainda está muito dentro das pessoas. E eu acho que esse também é um papel de nós como mães, porque quem é que está criando esses homens?
Perfeito, isso mesmo. Somos nós. Então, nós como mães temos essa também, do dia mais, essa função de tirar isso, de criar os nossos filhos olhando para as igualdades, para as diferenças, sendo mais sem discriminação, sem cheio de preconceitos. Então, assim, eu tive esse apoio muito sempre do Romeu. Tinha aqueles dias de campo, aqueles eventos, aquelas palestras, não tinha mulher, mas eu estava lá com o Romeu. Estava lá com o Romeu, mas a maioria, às vezes, não teve esse apoio em casa. Não, isso não é coisa de mulher. E a gente viu, isso já está superado. Hoje a mulher vai estar onde ela quiser estar, desde que ela tenha esse conhecimento e ela esteja preparada, porque senão realmente ela é mascarada. Então, a partir do momento que você assume essa postura, que você fala de igual para igual, que você tem o que falar, que você tem insumo para discutir ou para tratar de algum assunto. Aí não tem, aí você acaba conquistando o seu espaço com tranquilidade. Mas o caminho ainda é longo, hein? Hoje em dia, nós somos mais de 6 milhões de propriedades no Brasil. Dessas 6 milhões, mais de 1 milhão de propriedades são geridas por mulheres. E dessas mais de 1 milhão, 20% estão na pecuária. Então, olha só quanto ainda a gente tem para avançar, quanto a gente tem para melhorar. E como que vai acontecer isso? Se a gente tem que participar de entidades, de associações, de federações, porque daí a gente leva a nossa visão lá para dentro daquela entidade. Então, olha quanto a gente já falou da nossa ex-ministra, né, da Agricultura, a Tereza Cristina. Olha que referência que ela ficou para a gente, ou da Teca Vendramini, a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira, depois de mais de 100 anos. Agora com a Silvia, presidente da Embrapa. Olha que olhar diferente. Não é um olhar melhor, é um olhar diferente, é um olhar que vai agregar, né? Dulce, nós estamos realmente em um outro momento da questão da mulher como um todo na sociedade. Mas você já vem nesse enfrentamento há muitos anos. A gente consegue identificar que você teve uma transição de carreira, você veio de Pato Branco para o Mato Grosso, junto com o seu esposo, que na época nem era, pelo que eu entendi, que você casou em 87. Eu quero saber se é um traço de personalidade, se você sempre foi assim, à frente do seu tempo, sempre buscou se posicionar sempre? Assim, eu tenho uma personalidade bastante forte, incisiva, sem dúvida. Essa é a minha marca, né? Eu sou muito, assim, persistente naquilo que eu acredito. Mas eu costumo dizer, Elga, que a gente, como mulher, precisa ser muito agradecida às nossas mães, às nossas avós, que já trilharam o caminho, aquele caminho mais doloroso, onde a mulher tinha que ficar em casa, que não tinha outra opção. Quando a mulher se abre para o mundo do trabalho, ela começa a ganhar esses espaços. Às vezes é numa velocidade muito lenta ainda, eu diria que é muito lenta, quando você vai ver em relação à equiparação salarial, ainda tem uma discrepância muito grande, ou a oportunidades, ou a discriminação, ou assédio, ainda tem uma situação, um caminho longo para ser alcançado, mas já era muito natural na minha cabeça que eu ia estudar para trabalhar, né? Para ir para o mercado de trabalho, conquistar o meu espaço. E eu acho que hoje também está muito natural para a maioria das mulheres. Se elas não quiserem, também é uma coisa que a gente precisa entender. Se elas não quiserem ir para o mercado de trabalho, ficar em casa cuidando dos seus filhos, a gente também não tem que julgar. Porque às vezes, mas às vezes, Elga, nós como mulheres, às vezes a gente acaba se julgando um pouco. Mas como assim? Que absurdo! Hoje em dia quer ficar em casa, não vai. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas para mim era natural isso, né? Ir para o mercado de trabalho, até mesmo porque eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Então eu tinha consciência
que eu só ia conquistar as coisas que eu quisesse com muito trabalho. Então, aí eu fui indo atrás e trabalhando, mas o trabalho fez parte da minha vida e eu sempre gostei muito de trabalhar. É uma maturidade muito grande, né? Você entender que você tem que construir o seu caminho, sendo mulher naquela época. Assim, eu não tenho nenhuma história triste para te contar, sabe? Eu não tenho. Não, é real isso. Eu até gosto de falar, porque às vezes parece que sempre tem que ter uma história. Eu não tenho nenhuma história triste. Eu não sei se é porque eu já fui para a área da educação, então não era um universo, era um universo mais feminino do que masculino, pelo menos ali no entorno. Imagina, eu estudei sempre no colégio de irmãs, então a maioria eram mulheres. Aí eu já fui para a área da educação, que a maioria eram professoras, porque eu fui para a área da educação trabalhar com ensino fundamental, não ensino universitário, né? Mas o que a gente está vendo nas universidades hoje no Brasil, sendo das agrárias ou não, a maioria das universidades estão preenchidas com quem? Com mulheres, porque a mulher, ela é mais aberta a ir buscar esse conhecimento. Eu não sei se ela tem mais vontade, mais coragem, ou enfim, mas é o que a gente está vendo, né? Nas universidades de agrárias, por exemplo, tem mais de 50% que são mulheres, coisa que você não via. Eu tenho amigas minhas que tinha uma mulher dentro de uma sala do curso de agronomia, ela era a única mulher. Imagine quanta história ela não tem para contar. Sim. Né? Essa tem história. Então, talvez eu não tenha história triste porque eu não vivi esse universo, né? Mas, Dulce, nós estamos vendo que agora, o momento atual e daqui para frente é da mulher. Neste segmento. Eu diria que é de todos. De todos. E tem que ser assim, né, Dulce? De todos. Porque quando você fala do mercado de trabalho, nós temos 5 gerações trabalhando, às vezes, no mesmo ambiente. Então, 5 gerações, ali tem a pessoa que tem mais de 60, ali tem a que tem 50, o que tem 30, o que tem 18. Então, olha só que riqueza isso tudo. Ele é um momento, eu diria, para todos que quiserem, que estiverem preparados. Então, o Brasil e o mundo, ele está sedento de bons profissionais. O que tem limitado as empresas de crescerem é a falta de bons profissionais. Mas é uma coisa assim que é inconcebível. Se no Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas que não têm emprego, mas e se todo mundo está procurando colaborador? Qualquer empresa está procurando colaborador e das mais diferentes funções. Mas aí, será que essas pessoas querem mesmo trabalhar? Porque se você procurar dentro do agronegócio, 40% dos empregos dentro do Mato Grosso estão ligados ao agronegócio. Olha só que riqueza tem isso tudo, né? E agora que o agronegócio está se industrializando, estão surgindo inúmeras, por exemplo, indústrias de etanol de milho, né? Que até é uma novidade, eu diria, não tão novidade, mas novidade para o estado do Mato Grosso. E quantos profissionais precisaram vir trabalhar nessas indústrias de etanol, por exemplo, né? Ou esmagadoras de soja e assim por diante. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver cada vez mais industrialização, cada vez mais tecnificação dentro das propriedades, vou precisar de mais profissionais. É o contrário. As pessoas diziam assim, mas com esses maquinários enormes, com tecnologia, agora com máquinas autônomas, que fazem tudo sozinhas, vai diminuir o número de colaboradores. O que acontece? Ele pode até ter diminuído o número de colaboradores lá dentro da propriedade, no operacional, mas dentro dos escritórios, a quantia de novas funções que surgiram, nós aqui, por exemplo, temos
temos uma rede de processos. Imagine, falar em processos dentro do agronegócio, você falava de processo aonde? Na indústria. Não uma propriedade rural, né? TI é parte principal dentro de uma propriedade, né? Eu diria de uma média propriedade, de uma pequena propriedade também, por que não? Mas às vezes ela não tem suporte para ter um TI. Então, assim, o mundo está assim, é para todos mesmo que queiram aproveitar essas imensas oportunidades e aproveitar essas imensas oportunidades nesse Brasil. Que loucura o que a gente pode fazer ainda nesse Brasil, dentro do agronegócio. Dulce, nós estamos vivendo um momento, você vai poder nos dizer melhor, que é um momento desafiador. Que esse ano de 2023 foi um ano desafiador e eu gostaria que se você pudesse fazer um balanço de 2023 e as previsões para 2024, podemos? Sim. Então eu vou chamar o intervalo, vamos dar uma seguradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco. Infelizmente, Dulce, olha que bate-papo engrandecedor, informação de qualidade é algo assim que não só para mim, mas para todos é algo assim que acrescenta muito na nossa vida, é o que todo mundo precisa e você está nos concedendo essa oportunidade. Eu estou muito feliz, muito obrigada mais uma vez, Dulce. Imagina, eu estou feliz de estar aqui. Então, eu não sou nenhuma especialista de mercado, nada, mas enfim, o resumo que a gente faz do ano passado, desse ano, né, de 23, o que acontece? O Brasil teve muitos problemas climáticos, né? Claro, lá quando nós colhemos a lavoura da soja, lá no começo do ano, aqui no Mato Grosso, foi muito maravilhoso, aí veio a safrinha do milho, a safra do milho também. Então, em relação a essas duas culturas, que é onde a gente tramita mais, foi um ano muito, muito bom, muito bom. Agora, já para a cadeia da carne, do gado, aí a gente vem passando, a cadeia da carne, ela é feita de ciclos, né? E às vezes você não está muito familiarizado com os ciclos ou não está entendendo muito e às vezes você sofre umas interferências ali e você acaba não sendo tão eficiente. Eu falo isso por nós, pelo nosso conhecimento ali em relação à cadeia da pecuária. Aí, esse ano que nós estamos plantando essa safra aqui, vamos colher lá em 2024, aí a gente teve questões climáticas muito preocupantes. Aqui no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, a gente viu, né, as chuvas, lá as chuvas, aqui as secas. Então, eu acredito, e já tem muitos especialistas falando sobre isso, que a gente vai ter uma quebra de safra. O quanto vai ser impactante, eu não sei te falar, não posso dizer números, porque não tenho esse conhecimento para falar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu acho que não tem outra atividade no mundo que tenha uma coisa que está dentro da agricultura, dentro dos agricultores, é esperança. É verdade. Todo tempo a gente tem esperança. Que chova, que pare de chover, que o clima ajude, que a semente tenha boa produtividade. Então, o agricultor tem isso já dentro dele, intrínseco ali no DNA dele, essa esperança de dias melhores. Em termos de agricultura, então a gente pode dizer o seguinte, em termos mais amplos, não de números, vai ter uma quebra aqui, vai produzir menos lá, não vai produzir isso aqui, vai ter menos exportações disso ou daquilo, mas em termos de Brasil, a gente tem um universo de grandes oportunidades para os próximos anos. O mundo precisa de nós. Precisa e nós também precisamos do mundo, porque a gente precisa exportar o que a gente produz. Eu estava lendo outro dia uma reportagem
que o Brasil, ele acabou passando esse ano os Estados Unidos em relação a alimentos processados. Ao invés de você exportar o tomate, você exporta a massa de tomate. Isso tem um valor muito mais agregado e aí o dinheiro gera mais riquezas, claro, para o nosso país. Então, se você pegar nesse universo da industrialização da agricultura, da agroindústria, veja o quanto a gente pode crescer. Se você pegar nesse universo das energias renováveis, matriz energética verde, que nós já temos isso, já está muito consolidado, e isso é motivo de orgulho também, olha quantas usinas mais vão surgir, usinas de etanol, então outras formas de energia também que a gente pode buscar dentro do nosso país. Então, esse universo dentro do agro, ele é muito promissor. E a gente vai poder aproveitar essas oportunidades. Por isso, essa necessidade cada vez mais de profissionais qualificados que queiram entregar, que queiram realmente fazer parte dessas coisas maravilhosas que precisam acontecer nesse país. Em relação, se você pegar nesse universo de logística, o quanto que a gente não precisa melhorar, né? De rodovias, de ferrovias, de portos, de aeroportos. Então, eu acho que a gente vai ter, assim, anos muito bons. E que bom que a gente está nesse lugar e que a gente está vivendo esse momento. Como eu falei para você, eu sou de uma outra geração que viveu um outro momento, que não tinha tecnologia, que não tinha essa comunicação, e agora eu estou podendo viver esse momento tão maravilhoso. Mas a gente precisa saber usar tudo isso a nosso favor. Olha, o que eu vejo que, embora nosso país seja destaque no agronegócio, a informação sobre o segmento ainda é escassa para a grande maioria da nossa população. Eu acredito que a gente precisa ter uma união maior de todo o país, seja na questão da mídia, seja dos produtores, porque eu acho que é o nosso produto mais competitivo frente ao mundo, né? Com certeza. Elga, não existe bala de prata. Não tem uma forma só que vai melhorar essa boa comunicação entre campo e cidade, entre Brasil e mundo. É uma ação em conjunto do agricultor, das mídias, dos meios de comunicação como todo, do governo, das entidades, das associações. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto. Mas também é um trabalho que precisa ser feito, como eu falei, sem polarização. É realmente buscando os fatos, buscando ciência, comprovação. É isso que a gente precisa. Não tem que... Porque o que aconteceu ao longo dessa revolução de 40 anos para cá dentro da agricultura brasileira, o que aconteceu? A gente, como agricultor, ficou preocupado em fazer a nossa função. Qual que era a nossa função? Era produzir. Era isso, produzir bem, ter lucratividade, desenvolver situações, era essa a nossa função. E a gente esqueceu de comunicar o que estava fazendo lá. Esqueceu ou não era a nossa obrigação. E agora a gente precisa fazer isso. Porque a gente também passou muito tempo falando para convertidos. A agricultura falar para ela mesma não resolve nada, né? Então eu tenho que sair das porteiras, eu tenho que dar a minha cara, já diria, a minha cara a tapa. Ali no Grupo Morena a gente tem um lema, né, que a gente tem sempre as porteiras e as fronteiras abertas. O que a gente quer dizer com isso? Que podem ir lá. A gente não está tudo certo, tudo certinho, mas tudo perfeito, mas a gente está querendo acertar. E aí, então assim, e como que eu vou acertar? Fazendo isso, não tem problema. Se eu não estou fazendo tudo certo, eu vou buscar essa informação, eu vou fazer o que precisa ser feito, né? Então é isso, mais ou menos, é isso. Parar de falar para convertidos e fazer esse trabalho em conjunto, como você falou. Dulce, olha que maravilha, que bate-papo sensacional. Eu acredito que você vem fazendo um trabalho espetacular e hoje em dia a sua família toda é envolvida no agronegócio? Então, filhos, hoje, filhas. No Grupo Morena, apesar assim, de eu ser filha e neta de agricultores, os meus pais tinham saído da agricultura há muitos anos. Naqueles anos, que era uma agricultura mesmo de subsistência,
que ficou muito difícil, porque não tinha novas sementes, novas tecnologias, e eles tinham saído da agricultura. Quando a gente vem para o Mato Grosso, o Romeu arrenda uma área de terra de 200 hectares em Campo Novo. Arrendatários, nós começamos como arrendatários, não como agricultores. E ali começam, né, nossas atividades. Hoje nós somos em torno de 100 colaboradores. Desses 100 colaboradores, em torno de 10% da minha família trabalha na nossa empresa. Então, tem o meu filho que trabalha, minha nora, falei, minhas sobrinhas e outras pessoas também em vários setores, não só na gestão. E aí, eu tenho um irmão meu que é ligado à fruticultura, que lá no Ceará ele planta coco e gado, e planta cacau, e assim, é uma coisa nova também o cacau, mas só essas pessoas. As outras têm outras atividades, têm os sobrinhos em outras atividades. Mas já a família do Romeu, diferente. Sério? A maioria ligada à agricultura. Ainda continuo lá no Paraná, sendo agricultores. Mas a sucessão está garantida, né, Dulce? Então, a gente assim, nunca trabalhou para que tem que ficar no negócio o nosso filho, tanto é que a nossa filha não está no negócio. Tem que ficar, porque a gente, como a gente fez o que quis, escolheu fazer, a gente não forçou nada. Mas foi muito natural para o Luiz Otávio, que ele queria vir trabalhar com a gente, e ele está nesse processo todo. Mas, para ele suceder realmente o Romeu, no caso o Romeu é o CEO, né, o diretor de operações e tudo, ele tem um caminho ainda para trilhar. Ele é novo ainda, tem 27 anos, então precisa ir buscar, né? Na nossa época, não tinha esse tempo de maturação. Você tinha que ir à luta, né? Mas já que hoje em dia pode isso, então tá tudo bem, tá tudo certo também. Mas se não tivesse sido nenhum dos nossos filhos, nossos herdeiros, eles seriam. Nenhum quisesse ser sucessor, tivesse, sei lá, fazer medicina, sei lá, odonto, qualquer coisa assim, também, aí o que a gente ia ter que fazer? Contratar, né, um CEO, e estava tudo bem também, está tudo certo. Precisa também a gente, como agricultor, se preocupar com a sucessão o tempo todo, com certeza. Senão não tem para que tanto trabalho, né? Mas se ele escolher continuar nesse segmento junto com vocês, vai ter excelentes professores, né? Que vai prepará-lo da melhor maneira possível. Dulce, olha, esse bate-papo foi espetacular, foi sensacional. Quero te convidar a vir aqui presencialmente para a gente realmente ter a energia, né? Ter aquele calor humano que faz a diferença também. A gente ter a oportunidade de conversar com você mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada, viu? Espero ter assim, ajudado e ter transmitido a mensagem. E eu estou sempre à disposição. Vai ser um prazer aí participar com você pessoalmente, com certeza. Essa energia ela é muito diferente mesmo, apesar de que a tecnologia propicia tudo isso, mas nada substitui, né, esse abraço, esse contato, né, esse calor. Com certeza. A gente agradece a tecnologia, né? Hoje mudou o mundo e tem, acho que trouxe muita coisa boa, com certeza, mas o calor humano é importante. Muito obrigada, Dulce, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa edição sensacional. E o Agro com Elas sempre vai estar presente aqui dentro do nosso programa. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa e um conteúdo fantástico que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.